Vamos para mais 20 questões. Primeira rodada da segunda metade, hein? É agora que a gente vai ver latitude, longitude, meridiano, paralelo. Tudo foi montado de maneira estratégica para que possamos ter um acompanhamento de maneira aprofundada, que a gente vai aprofundando o conhecimento até estarmos preparados para responder essas próximas questões, tá? Então a gente começa a falar sobre fuso horário. Não fique tranquilo, não desespere agora, porque eu vou cuidar de você, tá? Sinta-se acolhido e sinta-se protegido, principalmente aqui comigo, porque a gente vai trazer as informações fontes, que eu chamo, que são necessárias para que a gente monte o conhecimento de maneira sólida, tá? Vamos fazer muito desenho para que eu possa ilustrar para você e trazer mais consciência quanto a esse conhecimento, tá bom? Não, não tome isso como um insulto negativo, tá? Pois eu sou o primeiro a puxar um papel e desenhar na minha mente para visualizar melhor. A nossa mente para criar, precisa imaginar primeiro. Então, se a gente utiliza estratégias para isso, é super válido. Turma, então é o seguinte, vamos para a primeira questão, 201. A diferença horária entre uma cidade situada na longitude 45 graus oeste e outra na longitude 75 graus oeste será D. Qual a diferença horária? Aqui temos maneiras de resolver. Uma delas que eu gosto, deixa eu apagar aqui. Aqui temos o meridiano de Greenwich marco zero, certo? Então quer dizer que para cá temos leste-oeste, leste, e para cá temos oeste, ou seja, o Brasil está por aqui, né? Feio pra caramba, mas entenderam. Então, o que acontece? As duas cidades, uma está no 45 graus oeste e outra no 75 graus oeste. As duas estão aqui, certo? No lado oeste. Uma está no 45, outra está no 75. Essa está mais distante do meridiano de Greenwich, certo? Essa está mais perto. Quanto mais distante? Essa dá 45 graus e essa 75 graus. A informação fonte é o quê? Cada 15 graus equivale a 1 hora. Caio, o que é isso realmente? É a distância angular que o Sol percorre em 1 hora. Ou seja, vamos dizer aqui, ó, daqui para cá, aqui é uma faixa de fuso. O Sol demora 1 hora para justamente andar por aqui. E ele vem de lá, certo? Do leste para o oeste, certo? Ou seja, ele anda 15 graus a cada 1 hora. Por isso que a gente determinou 15 graus. Porque 15 vezes 24, 360. O Sol dá uma volta completa. Tá? 360 graus. Por isso 24 horas, porque pegou 360, dividiu por 24, deu 15 horas. Tá bom? Então, se a gente sabe que a cada 15 horas, 1 hora, quantas 15 horas tem 45? Como assim, Caio? 45 dividido por 15 dá 3 horas. É a diferença horária dessa cidade para o meridiano de Greenwich. E essa outra aqui, 75. Quantos 15 tem 75? 75 por 15 dá 5. 5 horas. 5 horas de diferença horária para o meridiano de Greenwich. Certo? Ou seja, a diferença horária entre elas é 5 para 3, 2 horas. Certo, galera? Eu fiz isso todo, esse rolê todo, para mostrar para vocês. Não é o que vocês têm que fazer, tá? O que vocês têm que fazer aqui para responder essa questão rápido? 45 por 15, 3. 75 por 15, 5. 5 menos 3, 2 horas. Tá? Vamos para a próxima questão. Número 2 de 20, 202. O meridiano 090 leste tem como antimeridiano o de longitude qual? Se... Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, se eu tenho o meridiano de Greenwich aqui, tá? Do outro lado, eu não tenho outra linha que vai fazer a volta também? Ou seja, eu tenho um semicírculo aqui e eu tenho um semicírculo lá que é dividido pelos polos, certo? Pegaram? E guarda essa informação que a gente vai precisar. Ou seja, o meridiano de Greenwich é um semicírculo e o meridiano de 180, que está do outro lado da Terra, que a gente não pode ver aqui, é outro semicírculo, tá? Os dois são meridianos. O que ele quer saber aí?
O meridiano 090, leste, tem como antimeridiano o de longitude, ou seja, 180, menos 180. 180 menos 90 dá quanto? 90. Mas é 90 o quê? O lado oposto, o lado oeste, tá? Quando vocês ouvem antimeridiano e começam a tremer, é porque vocês lembram que a ANAC também pede que a gente faça conta, né? Qual o antimeridiano, meridiano, 87 graus, 35 minutos, 15 segundos. Aí é porque você tem outras casas. Eu vou te ensinar também como fazer, fica tranquilo. Mas, quando ela traz assim a longitude fechada, é só você subtrair o grau por grau, que é 180 graus por 90 graus, tá? Que aí dá 90, tá? Se ele fosse pedir aí, o meridiano que 50 graus leste tem como antimeridiano de longitude 180 menos 50 dá quanto? 130. 130 o quê? Oeste, porque quando ele pede na informação leste, ele quer o oposto. O oposto está do outro lado, está no hemisfério oposto. Nesse caso, no hemisfério oeste, tá? Vamos lá. Partindo-se do sul, no sentido horário, tem-se como pontos colaterais, respectivamente. Vamos para desenho. Deixa eu deixar aqui, né, que daqui a pouco eu preciso, fico desenhando de novo. Aqui nós temos norte, sul, leste, oeste. Então, temos os pontos o quê? Cardeais, tá? Esses são os cardeais. Os colaterais estão na metade, 45 graus de cada quadrante. Como é que a gente acha ele? Faz uma soma. Norte com leste, nordeste. Só que assim, ó, é a soma com o de cima com os do lado e o de baixo com os do lado, que é norte com leste e nordeste. E aí você não soma leste com sul, não. Você soma sul com leste, sudeste, tá? Lembra que é primeiro o norte, primeiro o sul. Sul com oeste, sudoeste, norte com oeste, noroeste, certo? Esses são os colaterais. Aí eles pedem o quê? Do sul, no sentido horário, certo? Ou foi anti-horário? Partindo-se do sul no sentido horário. Isso. Partindo-se do sul no sentido horário, ó, que é para cá, temos os sudoeste, noroeste, nordeste e sudeste, certo? Enquanto eu vou fazendo aqui, você pode até fazer o desenho aí para entender melhor também, tá? E vai pausando. Então, partindo-se do sul no sentido horário, temos como pontos colaterais o sudoeste, noroeste, nordeste e sudeste. 4 de 20. A milha marítima e a terrestre convertida em metros equivalem a... Aí tem que decorar, tá? Aqui tem que saber a milha marítima em metros e terrestre em metros e entender a interpretação aqui da resposta. Por quê? Se você perceber aqui, ó, a Charlie e a Delta, ela tem mesmas respostas, mas em lugares diferentes. Entenderam o que eu quis dizer? Pois, se você responder a Charlie, você fala que 1.600 metros é a unidade de milha marítima e 1.852 metros é a unidade de milha terrestre, e você erra. Por quê? A milha marítima corresponde a 1.852 metros e a milha terrestre corresponde a 1.609. Caio, tem gente que vai falar, não é a mesma coisa? Não, porque aqui tem essa palavrinha respectivamente no final da questão. E a última na segunda linha, ou seja, se você estiver nervoso, você não lê essa palavra na segunda linha. Faço uma aposta com você. Então, ó, ele quer saber primeiro a milha marítima e depois a milha terrestre, o que nos leva para delta. 1.852 metros é o que equivale a uma milha marítima e 1.609 metros é o que equivale a milha terrestre. Aqui é decorar, tá, galera? Não tem outro jeito. 5 de 20. O espaço de tempo compreendido entre dois sucessivos trânsitos do Sol pelo mesmo meridiano é chamado de... O espaço de tempo compreendido entre dois sucessivos trânsitos do Sol. Beleza, o Sol passou pelo meridiano de Greenwich, deu a volta na Terra e voltou. Isso é um dia solar, tá? Não é noite, não é ficou escuro que o Sol foi embora e a noite não. O dia solar, ele compreende como é que pode dizer? O dia claro e o escuro. O escuro também, a noite faz parte do dia, não faz? Então, cuidado com isso, tá? A noite faz parte do dia. Entendem isso? A noite faz parte do dia. Então, o dia solar
compreende a noite, tá? É o movimento que o Sol faz ali, o trânsito, né, pelo mesmo meridiano. No Brasil, existem vários fusos horários, são 4, né? Fernando de Noronha é o primeiro, certo? Temos Brasília, depois Manaus e aí vem o Acre. No Brasil existem vários fusos horários. Se em Fortaleza, 38 graus, 31 minutos oeste, são 12 horas, hora legal, que é a hora do fuso, tá? Cada fuso de 15 graus tem 1 hora de diferença, certo? É isso, fuso. Hora legal é exatamente isso. Compreende a hora em cada fuso. Noronha, tá mais cedo ou mais tarde que o Brasil? Ou que São Paulo? Noronha tá mais tarde, porque fica a leste. E a leste é onde o Sol nasce. Lembra que o movimento da Terra é de oeste para leste. Então, a Terra vai girando para o Sol. Aonde o Sol já passou está mais tarde. Então, quem assiste o nascer do Sol mais cedo, né, que São Paulo, é Noronha. Então, se Noronha assiste mais cedo, lá está mais tarde. Ficou confuso? Porque o Sol nasceu primeiro lá. Tá? Depois nasce para o restante do país. Entendeu isso? Pegaram? Então, show. Então, ó, temos Fortaleza no 38 e temos Rio Branco no Acre no 67. Vamos voltar aqui, ó. Valeu ter deixado aí, tá vendo, ó? Temos Fortaleza no 38, Rio Branco no 67. Fortaleza aqui, 67 aqui. Certo? Ou seja, qual a diferença dos dois? Tá quase o dobro, né? 67. Se eu sei que cada 15 graus é 1 hora, se eu pegar essa diferença e dividir por 15, vai dar quase o quê? 2 horas. Se ele falou, portanto, que é meio-dia em Fortaleza, a hora legal, quanto é lá no Acre? Lembrando que você está indo de leste para oeste, certo? E eu falei para você, se eu vou de oeste para leste, eu somo. Oeste para leste, best. Vou para leste, best. Leste é meu best. Então, se eu volto de leste e vou para oeste, eu subtraio. Tá? Então, se é 12 horas aqui, Rio Branco é 10 horas no fuso horário de Rio Branco. Certo? Vamos para a próxima. Um semicírculo máximo limitado pelos polos, oposto ao meridiano de um observador. É chamado de quê? Desenho. Todo meridiano, ele é um semicírculo. Por quê? O meridiano acaba sendo limitado pelos polos, polo norte e polo sul. Temos o meridiano de Greenwich aqui. As costas do meridiano de Greenwich é o outro meridiano que está lá atrás, que é a linha internacional de mudança de data. Ou seja, esse meridiano que está nas costas do meridiano de Greenwich é o antimeridiano. É o meridiano oposto. Ou seja, Charlie. A diferença horária entre o fuso de 120 graus oeste e o fuso de 135 graus leste será de... Vamos para o desenho. 120 graus leste e 135, não foi? Oh, troquei aqui. Falei certo e anotei errado. 135 aqui e 120 aqui. Ele quer a diferença horária dos dois. Vamos por partes. Sabemos que meridiano de Greenwich é o 0. Então, vamos trazer esse cara para cá para ver a diferença horária deles. Depois a gente soma, tá? O que temos que fazer? 135 dividido por 15. Dá quanto? Ó, 9, né? 9 vezes 5, 35. 9 vezes 1, 9, 135. 9 horas daqui para cá. Tô fazendo rápido, tá, galera? Você que tem dificuldade em adição, subtração, multiplicação, tem que reforçar isso também, tá? Então é só dividir. 135 por 15 vai dar 9. Vocês vão ver aí. Só que não vai dar exato. Vai dar 9,2, se não me engano. 9 vezes 5, 35. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12. Porque está 125. Isso. Tá? Vai dar 9,2. Já 120, a gente pega, ó, 120 dividido por 15 dá 8. Isso aí dá exato, porque 8 vezes 5, 40. 8, 1, mais 4,
12, 120, certinho, tá? Ou seja, do meridiano de Greenwich para cá, para leste, 8 horas. Do meridiano de Greenwich para oeste, lá para o 135, 9 horas, né? Somando aqui 9 com 8 dá 17 horas. Tem essa resposta lá? Tenho lá. Delta, tá? 17. Vamos ver? É isso aí. Ok? Pergunta 9 de 20. Com relação à hora legal, para locais que estejam do lado oeste, a hora UTC sempre será. Eu botei esse sempre aí para ficar mais clara essa pergunta que eu já vi ela. Vamos lá aqui, desenho. A UTC é a hora Zulu, hora universal. Tá? Os aviões, ali, ó, eles operam com respeitando essa hora, tá? Hora Zulu, a hora universal. Porque senão teria que ficar fazendo cálculo de fuso horário. Imagina, sai daqui de Campinas para o Acre, Rio Branco, já fiz esse voo. São 4 horas e 50 minutos de voo. Não, esse é Boa Vista, que é o maior. Sairia daqui e a gente ia cruzar 2 fusos horários. E para o piloto ficar pensando nisso, é uma carga de trabalho que a aviação não precisou, né? Não deixou isso acontecer, ainda bem. Então, a aviação mundial, ela se baseia na hora Zulu, que é o horário do meridiano de Greenwich. O horário desse cara aqui, ó. Lá em Londres, né? Passa por Londres. É onde está o horário Zulu. Então, ele está perguntando que o horário Zulu, ele sempre será mais tarde ou mais cedo de quem estiver a oeste. E isso a gente já respondeu. Lembra lá de Fortaleza, de Rio Branco, na outra questão? Ou seja, se a gente for para a Europa, quem já viajou para a Europa, você chegou lá, estava mais tarde ou estava mais cedo? Estava mais tarde, certo? Então, na Europa, onde está ali o meridiano de Greenwich, em Londres, quem já foi para Londres pode dizer, ficou mais tarde. Então, o meridiano de Greenwich sempre será mais tarde de quem tiver a oeste, tá? É isso que a gente responde. Com relação à hora legal, para locais que estejam do lado oeste, a hora UTC será mais tarde, tá? Ou seja, para as regiões oeste, será sempre mais cedo que Zulu. Olha a interpretação, hein? Que acho que tem essa questão. Nós estamos mais cedo que lá. Mas eles estão perguntando o quê? A UTC sempre será mais tarde do que as cidades localizadas a oeste. Certo? Vamos de novo, vamos para outra. Ao longo de um paralelo ou do equador são lidas as. Essa é boa. Muita gente só decora essa. Deixa eu tirar essa linha aqui. Eu vou fazer o... Ficou bom? Não foi? 3D. Aqui é a linha do equador. Ou vamos fazer um paralelo, né? Aqui também. Se eu quero achar uma coordenada geográfica, que é o que para serve isso, né? Eu preciso do quê? De uma latitude e uma longitude, tá? Se eu estou no paralelo, eu já tenho as latitudes. Eu vou preocupar com o quê agora? Com a longitude. Lembra que a longitude é leste ou oeste? E essa linha, o paralelo, ele cobre todo o hemisfério, tanto leste quanto oeste, certo? Então eu preciso achar o quê aqui? Uma longitude, exato. Se eu achar uma longitude, eu acho o meridiano e eu tenho, então, a coordenada geográfica, tá? Então, Caio, quer dizer que no paralelo eu leio a longitude, no meridiano eu leio a latitude. Exatamente, galera, tá? No paralelo você lê a longitude. No meridiano você lê a latitude para achar o paralelo, tá bom? Espero ter finalizado essa dúvida. 11 de 20. Proa verdadeira é a relação entre o norte verdadeiro e o eixo. Qual o eixo da aeronave? Vamos lá. Ó. A Terra tem 2 nortes. Hã? Como assim, Caio? Vou te explicar. Tem o norte verdadeiro, que é o norte geográfico. Polo sul geográfico. E tem um outro norte, que é o norte do quê? Para onde a bússola aponta. A bússola aponta para onde? Onde tem magnetismo. O que tem dentro da Terra que tem magnetismo?
Existe um ímã, né? Uma espécie de ímã dentro da Terra. Faz com que o quê? O que é realmente o magnetismo terrestre? É a força magnética que sai, ó, do polo sul e entra no polo norte desse ímã, tá? Porque você acha que a bússola, ela aponta, sua bússola aponta para aqui, ó. Não é para cá, pro geográfico, pro verdadeiro. Sua bússola aponta para o norte magnético. Porque esse magnetismo sai do polo sul magnético e entra. Então a força de entrada é o que atrai a agulha da sua bússola. Pegaram isso? O magnetismo não atrai? Então, a bússola é atraída pelo norte magnético. O norte magnético não está alinhado com o norte verdadeiro. Por isso estão falando que os polos vão se inverter, né? Em músicas, em textos, a ciência comprova isso. Entendeu, galera? Então, aqui está perguntando o quê? A proa verdadeira é a relação entre o norte verdadeiro e o eixo da aeronave. Qual eixo? O longitudinal, que justamente liga a proa à cauda. É para onde a aeronave está virada. Para a navegação na pilotagem, tá? Pilotos fazem o quê? Eu tô aqui, ó, voando o avião, né? Eu tô no hemisfério sul, no hemisfério sul a oeste. Tô no Brasil, né? Vamos dizer que eu tô no Brasil. A minha proa, meu eixo longitudinal tá apontado para cá. Como é que eu leio isso? Lembra que o norte magnético tá mais ou menos aqui? Tô exagerando, tá? Só pra gente ver. Então, deixa eu puxar aqui a linha dele, ó. Pra cá. Como é que é lida a proa da aeronave? Sentido. É melhor o laser. Sentido horário até a proa, até o eixo. Isso aqui, e esse espaço aqui, Caio? Se, então, a bússola me traz o magnético, então é daqui pra cá. Isso. O norte é daqui pra cá, ó. Só que na pergunta ele está querendo o quê? A proa verdadeira, que é lida a partir do norte verdadeiro, para a proa da aeronave, que é baseada no eixo longitudinal. Então, ó, a diferença é o quê? Quando os pilotos que estão aqui no hemisfério no hemisfério oeste, eles têm que somar a declinação magnética, porque senão vai ter erro de bússola, né? Ou seja, a gente toma como norte verdadeiro o norte magnético, senão a gente lê errado. Tá? Então, o norte, a proa magnética, ela é o quê? É a proa verdadeira mais a declinação magnética do norte magnético, mais esses graus aqui. Se não me engano, é 15 graus que a gente soma. Tá? É isso. Então, é sempre relacionado ao eixo longitudinal, tanto proa magnética quanto proa verdadeira. A única coisa que você tem que saber é proa verdadeira é relacionada ao norte verdadeiro, proa magnética é relacionada ao norte magnético. Ok? Vamos para 12. Para saber onde a aeronave está, com o uso de instrumentos especiais, é aplicada a navegação. Vamos lá. Visual, eletrônica, estimada e celestial. Vamos passar por cada uma delas. A visual, também chamada de praticagem, né? Ou por contato, que é realmente o piloto precisa ver por onde está passando para entender ali nas suas cartas aeronáuticas, né, as referências que ele escolheu que vão guiar para o seu destino. Porque se eu tiver, por exemplo, ó, vou seguir uma estrada, vou sair de Campinas, decolar dos Amarais, vou para Sorocaba, tem uma rodovia que me leva até lá. Então, eu tenho que saber se eu vou à esquerda ou à direita da rodovia. Por quê? Se eu tiver um vento que me sopre, eu posso mudar de lado e não perceber isso. E será que corro o risco de confundir a rodovia e acabar chegando no lugar errado? Então, por isso, a gente precisa sempre manter contato visual. Sempre manter contato visual, tá? Por isso que é muito importante. O eletrônica, né? Através de aparelhos eletrônicos a bordo da aeronave, que é a resposta dessa questão, né? Instrumentos especiais. O estimada é por tempo. A gente costuma, inclusive, utilizar a visual e a estimada juntos, né? Você olha no... Opa, eu, de acordo com a minha velocidade, que eu calculei, e o tempo, né? Eu previ que a gente ia estar ao lado do graal
tendo a rodovia como referência, ao lado do Graal, do posto Graal, no quilômetro tal, às tantas horas. Se eu ainda não estiver chegando lá, é porque tem um vento de proa me atrasando. Se eu tiver passado, opa, o Graal passou, mas era daqui a 2 minutos. Ou seja, eu estou adiantado 2 minutos porque tem um vento que está me empurrando, o vento de cauda. Entenderam? Assim a gente vai fazendo o contato, a navegação por contato visual e estimando para justamente saber o horário de pouso e principalmente consumo de combustível, né? Porque se a rota for muito longa, a gente pode acabar consumindo muito combustível de acordo com o vento de proa e tendo que pousar, né, o pouso técnico para reabastecer antes de chegarmos, certo? Se entrar ali no limite. E celestial, né, utiliza o sextante, né, utilizado muito na navegação marítima, tá? Que vê a distância angular dos astros em relação ao horizonte. Aí assim eles fazem cruzamento de dados para saber onde eles estão posicionados de acordo com aquela hora, tá? Então aqui essa questão ela se refere a instrumentos especiais à eletrônica. Círculo máximo é o que divide a Terra em duas partes iguais, escala progressiva, projeção cilíndrica, quadrante proporcional. Caio, eu não entendi esse negócio de círculo máximo. Vamos entender agora. Ó. Aonde é que eu corto a Terra em duas partes iguais? No centro. Isso. Quais são as linhas que nós já estudamos que passam no centro da Terra? Temos uma assim, chamada de linha do Equador, e temos várias assim. Chamamos de meridiano. Então, círculo máximo, ele só pode ser considerado se a gente, né, imagina cortando a Terra ou pela linha do Equador ou pelos meridianos. Todos os meridianos, se você cortar, passa pelo centro da Terra, assim como a linha do Equador, mas paralelos não, tá? Então, se a gente divide a Terra em partes iguais cortando por aquela linha, aquilo é um círculo máximo. Então, o círculo máximo é o que divide a Terra em duas partes iguais. 14 de 20. Se uma pessoa, para se orientar, estender o braço direito lateralmente para o lado que nasce o Sol, terá à sua frente. Vamos lá. A pessoa está aqui. Cabeção, o braço para cá, direito. Na frente eu tenho o norte. Certo? Sempre, assim que você chegar, ou sempre que você fizer simulado no piloto civil, vocês vão fazer uma cruzinha, botar norte, leste, sul, oeste, tá? Porque vai ter questões que vão pedir rosa dos ventos e essa de localização. Então, na minha frente eu tenho o norte quando eu estico meu braço direito para o leste. Lembrando que a imagem aí está invertida, tá? Então, lembrem-se, o sol nasce sempre a leste. Leste é best, porque tem o sol. Pensa nisso. Leste é best porque tem o sol. Se eu vou para leste, eu vou somar o horário porque eu estou indo em contra o sol, tá? Associa assim que você que ajuda, tá? O instrumento que indica a direção magnética é o... Qual é, galera? Bússola, né? Estamos falando disso a todo momento. Então, a bússola sempre está apontando para o norte magnético. Barômetro é pressão, altímetro, altitude. Então, bora. 16 de 20. A Terra gira em torno do seu eixo imaginário, realizando um movimento chamado rotação. De onde para onde? Acabamos de falar. Ele está indo para a Terra gira para o leste, onde está o Sol. Então, ela sai de oeste para leste. Certo? Os círculos menores equidistantes do Equador, cujos planos são perpendiculares ao eixo imaginário da Terra, são os... Vamos lá. Eu tenho aqui a linha do Equador, que não é um paralelo, tá? A linha do Equador. Paralelos são os outros equidistantes e perpendicular ao eixo imaginário da Terra que está aqui. Eles são quem? Os paralelos. Ok, galera? Alfa. Equidistante e distância igual ao dos paralelos, né? E ele fala perpendicular, que é o quê? O ângulo de 90 graus. Se eu estou cruzando assim, ó, estou perpendicular. Se eu estou assim, eu estou paralelo, né? Perpendicular, paralelo. Começando do norte, no sentido horário, os pontos colaterais são... Começando do norte, no sentido horário... Já está até aqui, né?
começando do norte no sentido horário para cá, anti-horário para cá, certo? Então, o relógio ele vai daqui para cá. Então, o que eu tenho de pontos colaterais daqui para cá? Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. Certo, galera? Claro isso aí? Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. Na teoria dos fusos horários, a relação de hora em relação à longitude é de 1 grau de longitude para 1 hora? Não. 1 grau de longitude para 24 horas? Não. 15 graus de longitude para 1 hora? Sim, falamos várias vezes aqui hoje, né? 15 graus para cada 1 hora. É a distância que o Sol percorre em graus a cada 60 minutos. A linha do Equador é um círculo máximo que divide a Terra em 2 hemisférios. A linha do Equador é um círculo máximo que divide a Terra em 2 hemisférios. Daqui eu tenho o norte e da linha do Equador para baixo eu tenho o sul. Nós somos América do Sul porque moramos no hemisfério sul. E a linha do meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisférios leste e oeste. Certo? Parabéns, completamos as 20 questões, vamos para as próximas. Espero que tenha entendido. Eu sei que agora a gente começa a encorpar mais no conhecimento, a exigir mais, né, do potencial cognitivo, mas nada que a gente já não esteja pronto para fazer, caso a gente tenha entregue o foco atencional necessário, tá bom? Se você passou por aqui nas aulas anteriores, dando a atenção que o seu sonho merece, você está conseguindo resolver as questões. Se você ficou distraindo, pausando, sendo perturbado por alguém aí, dando atenção a outras coisas que não vão alimentar o seu sonho, você chegou aqui ainda confuso. É só olhar para o que você fez, tá? Se você esteve aqui comigo, presente na aula em aula, sem se distrair, pode pausar, pode ir lá atender alguma coisa, pegar beleza. Mas quando volte, não volte comendo, não volte com o celular, não volte com mais nada a não ser o seu foco atencional colocado nesse conhecimento, tá? Eu não vou conseguir te entregar o sonho que é você que tem que conquistar. Tá bom, galera? Não é puxão de orelha, não. Isso aqui é realidade. Se você não gostar do que eu vou ouvir, é porque eu sei que isso doeu em você e você ainda não está preparado para conquistar esse sonho, tá? A aviação é coisa séria. E eu preciso que você realmente leve isso em consideração. Nos vemos, então, na próxima aula. Beijo no coração. Até já com mais 20 questões. Vamos partir agora da questão 221 até a 40. Eita lalá!